Bom dia, Grupo Refúgio e a Paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Nessa quinta-feira, aqui no Grupo Refúgio, quinta-feira é dia de propósito financeiro. E nós estamos nesses dias, nessas quintas, nós estamos aprendendo sobre o poder da palavra, né? Sobre o posicionamento de estarmos direcionados em mudar, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui nessa terra. Amém? E toda quinta-feira, então, nós estamos recebendo direção, né, sobre Romanos 12:2, que na realidade não é uma direção, é uma chave. Deus nos entregou uma chave. E para que serve uma chave, se não para abrir portas, né? E é isso, não só porta, como está abrindo portais nas nossas vidas, para que a gente possa realmente ser transformada pelo poder que há na palavra de Deus e transformada como a palavra nos ensina, nos indicou, uma transformação de mente, amém? Que não depende só de Deus, porque Deus é o que Ele quer, mas Ele entregou essa chave para mim e para você, para quê? Para que nós possamos abrir, para que nós possamos, sabe, entrar numa outra dimensão, para que nós possamos realmente viver o melhor dessa terra. E isso só acontece com transformação de mente. Então, o Senhor tem dado nessas quintas-feiras, se você não está acompanhando, se você aqui do Grupo Refúgio não tem acompanhado, ou se você acompanha a gente pelo YouTube, e também é o primeiro vídeo que você está vendo, vá até o nosso canal, veja os vídeos anteriores, onde o Senhor está nos ensinando, né, nos direcionando através desses estudos, o poder da palavra, né, o poder de deixar, ou de se permitir, ou de lutar para ser transformado, para viver mesmo realmente o melhor de Deus. A chave foi entregue em nossas mãos, cabe nós abrir, destrancar, amém? Em nome de Jesus. E hoje, o que nós vamos aprender? O tema de hoje é a palavra Logos e Rema de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. E por que é importante a gente aprender, a gente trazer isso para as nossas vidas. Muitos cristãos nem sabem o que é Logos e Rema. E talvez seja o seu caso. Então, nós precisamos entrar nesse assunto, porque Logos e Rema é a palavra de Deus. E nós precisamos entender sobre isso, nós precisamos aprender para que nós possamos praticar, trazer isso para a nossa vida, porque faz parte de tudo isso que a gente está aprendendo. Amém? Glória a Deus. Deus, ele sempre fala a todo momento. Porém, tem palavra que é específica para nós. É uma palavra direcionada, sabe? Vinda do céu. Uma palavra exatamente revelada para nós. Algo, talvez, que seja para mim e não é para você. Porém, Deus também tem outro modo de falar, um modo geral, a qual ele fala com todos, né? Com todo mundo. Então, assim, essa é a palavra Logos e a Rema de Deus. Para que a gente possa entender, né? E através desse conhecimento, a gente saber qual passo dar. Existe a palavra Logos, né? Que é a palavra escrita, a palavra eterna, digamos assim. E também tem a palavra Rema, que é a palavra revelada, a palavra específica, a palavra aplicada. Vamos por parte. Vamos falar primeiro de Logos. O que é Logos? Logos, no original grego, Logos significa palavra, mensagem, razão divina. Em 1 João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, Logos. E o verbo
estava com Deus e o Verbo era Deus. Logos é a palavra revelada nas Escrituras Sagradas, a verdade completa de Deus, o caráter e a vontade do Senhor. É Jesus como a palavra viva. Eu vou resumir. Logos é a Bíblia inteira, de cabo a rabo. É a verdade já estabelecida. É o fundamento de Deus para as nossas vidas. Eu vou ir mais longe, eu vou simplificar. Logos é a revelação da palavra, ou seja, a palavra de Jesus para todos nós, ou a palavra de Deus para todos nós. Logos, então, é a palavra liberada para todos. Para que você possa entender melhor ainda. É a Bíblia. A Bíblia, tudo que está escrito nela é Logos. Sendo assim, é para todos. Tudo que está escrito na Bíblia não é específico para Janaína, não é específico para fulano nem para ciclano, e sim para todos. Ficou claro, em nome de Jesus, o que é Logos? Que assim seja, em nome de Jesus, amém? Então vamos falar o que agora significa rema. Rema significa a palavra falada, específica, revelada, no momento certo. Como assim? É quando Logos solta do papel diretamente para o seu coração. Deu para entender? Eu vou dar um exemplo. Você lê um versículo e você lê esse versículo por muitas vezes. Só que tem um dia que esse versículo, ele solta da Bíblia, ele entra em você. Ele te clareia a tua mente. E esta palavra que você acabou de ler, esse versículo, ele vira uma direção para você. Ele vira uma resposta. Ele vira vida em você. Isso é um exemplo de rima. Amém? Eu vou tentar simplificar mais assim. Tentando falar com as minhas palavras. Rema, ela é uma palavra específica para você. Algo que Deus liberou. Algo que Deus liberou somente para você. Eu vou dar um exemplo para você. Pedro. Pedro é um exemplo bom de se trazer aqui para explicar rima. Aquela ocasião onde Pedro estava, onde eles estavam ali, eles viram Jesus e Pedro ficaram ali com medo, assustado, e Pedro fala, se é o Senhor mesmo, me chama, né, para que eu vá até aí, para que eu ande sobre as águas. O que Jesus respondeu? Vem. Jesus, ele deu uma palavra para Pedro, e através desta palavra de Jesus para Pedro, fez com que o milagre acontecesse, com que Pedro andasse pelas águas. Eu posso ler a palavra de Deus e ver essa mensagem e falar, nossa, Pedro andou pelas águas. Jesus falou, vem, e Pedro andou. Aí eu vou lá e falo, agora também vou andar. Eu vou andar? Não vou andar, porque não houve uma palavra liberada para a minha vida. Essa palavra foi liberada para a vida de Pedro. Por isso Pedro andou. Dá para entender? Deu para entender? O que é rema? É uma palavra liberada para você. Uma palavra liberada diretamente. Não é para a Janaína, é para você. Eu vou tentar vou tentar dar outro exemplo para ver se fica mais fácil. Apesar que eu acho que já deu para entender. Mas, exemplo. Vocês me vê, né, vestida
com essas roupas, com colar, com brinco, com anel. E muitas vezes vai uma irmã da minha igreja, né, que está comigo, ouve para ela algo que Deus falou no coração dela, tipo assim, olha, não usa anel, não usa brinco e tal. Eu, Janaína, não posso chegar para ela e falar assim, olha, eu acho que isso não é de Deus, porque isso, assim, acho que você está exagerando, sabe? Acho que você está entrando numa religiosidade. Não é legal, não é de Deus. Como ela também não pode falar para mim, olha, Janaína, Deus falou comigo para eu tirar o anel, para eu tirar o brinco, e eu acho que você precisa tirar também, porque não é de Deus você usar isso. Então, assim, palavras específicas. Deus falou com ela, não comigo. Não é uma palavra logos que é geral, que é bíblico. O que a Bíblia está escrito, o que a Bíblia diz, é para todos nós, é geral. Não é assim, ó, o que me convém. Eu faço o que me convém. Agora, quando é uma palavra rema, aí é uma grande diferença. Deus fala com uma pessoa específica, como foi com Pedro e como é que acontece muito, né? Que é isso que eu acabei de falar, que a gente acaba confundindo e acaba apontando o outro, achando só porque Deus falou comigo tal coisa, eu já concluo que o outro não é de Deus, porque o outro, né, usa isso, faz aquilo, entendeu? Acho que agora deu para entender, né? O que é logos e o que é remo. O que é remo, não. O que é rema, amém? Então, assim, irmãos, Deus, ele criou o mundo. Ele criou o mundo falando, né? Isso ninguém tem dúvida, porque é o Logos de Deus. Ele falou e ele criou. E isso está ali comprovado em Gênesis 1. Lá está escrito repetidamente. E Deus disse, haja isso, haja aquilo, e Deus disse, haja aquilo, e foi acontecendo. Então, nós aprendemos, né, que Deus, com o poder da palavra, criou tudo. Amém. A criação, ela respondeu à voz de Deus. Como? Acontecendo. Deus falou e aconteceu. Haja luz. Pum, aconteceu. Houve luz. Haja o firmamento, haja o mar. Pum, é passe de mágica? Não. Poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a criação ela foi feita desta forma. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é o quê? O Logos de Deus para mim, para você, geral. Olha, Janaína, e olha vocês todos que estão me ouvindo. Vocês têm um poder dado por Deus e ele está na língua. Essa sua língua, ela tanto traz vida com as suas palavras, como ela também pode matar. Então, o que nós aprendemos aqui? O que a gente vê aqui? Que nós somos realmente a continuidade de Deus. Nós aprendemos, né, no estudo, acho que foi no estudo passado, que nós não somos deuses, não somos, né? Nós não temos esse poder. Na realidade, o poder é nos dado dele. Ele sim tem todo o poder e ele nos deu, nos presenteou, né? Então, assim, nós somos um conjunto de Deus, nós somos a continuação de Cristo aqui na Terra. E com isso, Provérbios, ele dá esse alerta para nós, que nós também temos um poder que está na nossa língua. Amém? Que está na nossa palavra. Então, assim, o que isso significa? Significa que as palavras, elas constroem e também destroem. As palavras liberam fé, mas também liberam medo. Que as nossas palavras, elas alinham
ou também desalinham destinos. Amém? Como logos e rema pode ativar o poder da nossa fala? Primeiro, você lê logos, a palavra escrita. Aí depois, segundo, o Espírito Santo transforma logos em rema. Primeiro você lê, criou a fé, aí o agir de Deus, do Espírito Santo, ele transforma logos em rema. Então, logos é a palavra para todos, rema é específico para você, específico para mim. E o Espírito Santo é esse trabalho que ele faz. Ele transforma logos em rema. E você? Declaro. Eu declaro a palavra pela fé, ou com fé. E a palavra, por si só, produz frutos. Gente, que espetacular! Que maravilha de Deus! Como Deus é magnífico! Enfim, irmãos, como nós estamos, né? Como eu disse que a gente está aprendendo que a nossa palavra ela tem poder e ela tem que estar alinhada com o que Deus já falou. Então, assim, não é falar qualquer coisa, né? Para que para ela funcionar, digamos assim, nós precisamos o quê? Nós precisamos que a nossa palavra ela esteja alinhada com logos, debaixo da vontade de Deus, movida pela fé e guiada pelo Espírito Santo. Quando você fala que Deus fala, aliás, quando você fala o que Deus fala, né? Ou seja, quando você repete a palavra de Deus, né? Quando você repete o logos de Deus, o que acontece? Você concorda com Deus. Então, gente, é um conjunto. Nós andamos juntos, porém todo o poder é dele. Amém? Mas, para que nós possamos se alinhar aqui na terra, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa entender essa regra. Amém? De que nós precisamos falar alinhado com Deus, a palavra. Precisamos orar a palavra. Amém? Por quê? Porque quando há uma concordância entre nós e a palavra de Deus, né, e o próprio Deus, quando há uma concordância com o céu, há manifestação. Ou seja, traduzindo, o milagre acontece. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar o estudo de hoje, o Logos, ele revela quem é Jesus. O rema é quando Jesus diz, vem. Amém? E quando ele fala, pode ter certeza que existe poder para se cumprir. Glória a Deus. Então, que você possa entender que é tempo de você buscar a palavra, se alimentar, sabe, se movimentar, profetizar dentro do seu lar, para a sua vida, a palavra. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, e você precisa acreditar que você é, para que você comece a viver isso, e você receba mais e mais do que você é. Amém? Em nome de Jesus. Tem uma passagem que diz assim, que aquele que não tem, lhe serás tirado, até o que tem. E aquele que já tem,
será lhe dado mais ainda. Então é sobre isso, é sobre o que você é, sabe? Não o que você quer se tornar a ser. Eu não sei aonde eu falei, se eu falei no outro vídeo, se eu falei, né, no culto, eu não sei. Porém, eu vou repetir aqui para nós. Jesus, quando ele nos salvou, ou quando ele estava. Lá, a gente nem existia, lá no Getsemane, né? A hora que ele chorou sangue, que ele não desistiu de morrer na cruz, certamente ele viu a Janaína de hoje, ele viu você de hoje, porque é assim que ele nos vê, e é assim que nós temos que nos ver. Exemplo, você tem um marido, você tem um filho que hoje está nas drogas ou que não é convertido, e ao invés de você ficar, meu Deus, Senhor, né? Mata e leva, porque não tem jeito, sabe? Acabou, meu Deus, ele não quer nem ouvir a tua palavra, você precisa ver a pessoa com os olhos de Cristo, como Cristo te viu. Porque ontem você também era pecador. E por que Jesus te salvou? Porque ele não viu quem você era, ele viu o que você iria se tornar. E é assim que você tem que se ver, o que a Bíblia diz sobre você. E é assim que você tem que ver os seus entes queridos, que hoje ainda não são de Cristo. Você já tem que ver eles salvos, você já tem que ver eles abençoados. É assim, é o mais daquilo que nós somos. Que você possa entender isso e começar a praticar em nome de Jesus. Amém? Beijo a todos, fiquem com Deus.